Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre jejum intermitente, um tema que gera muita curiosidade. Já imaginou ficar 14, 16, 20 horas sem se alimentar? Loucura, né? Pois é, mas não é loucura. Vamos ver isso aqui a partir de agora. E eu já quero começar esclarecendo algo muito importante. Jejum intermitente não é simplesmente pular a refeição. Ele é uma estratégia metabólica planejada que pode trazer muitos benefícios para a saúde e para o corpo quando feito de forma correta. Eu sou a Mariana Diniz, especialista em emagrecimento, e aqui no canal nós vamos desmistificar conceitos errados, dar informações claras e ajudar a ter uma visão prática e inteligente sobre nutrição e qualidade de vida. Então, se você já tentou ou pensa em tentar o jejum, fica comigo até o final, porque eu vou te explicar o que é o jejum intermitente, quais os principais benefícios dele, o que acontece no corpo nas diferentes durações do jejum, como começar do zero, por que ele pode ser interessante no processo de emagrecimento e o que comer durante a janela alimentar. Primeira coisa, o que é o jejum intermitente? É um período programado em que você fica sem ingerir alimentos que possuam valor calórico, seguindo de uma janela de tempo em que você vai se alimentar. Não é dieta, não é moda e também não é simplesmente ficar sem comer. É uma estratégia de organização do tempo de alimentação que pode trazer muitos ajustes metabólicos importantes. E aqui tem um ponto interessante. Nosso corpo foi criado para suportar longos períodos de jejum. Se a gente olha lá para os nossos ancestrais das cavernas, eles não tinham comida disponível a cada 3 horas. Muitas vezes passavam longos períodos sem se alimentar e mesmo assim o corpo estava preparado para caçar, se movimentar, sobreviver. O que aconteceu é que a modernização e a industrialização começamos a comer o tempo inteiro. Hoje em dia as pessoas não ficam nem mais 3 horas sem se alimentar, ou no máximo jejum durante o sono, 8 ou 10 horas. Esse excesso de estímulo alimentar, associado ao sedentarismo, que também se instalou com a modernização, acabou atrapalhando o processo natural do corpo e até mesmo o nosso ciclo circadiano, que é o relógio biológico que regula sono, energia e metabolismo. Então, o jejum intermitente nada mais é do que respeitar a capacidade natural do corpo, que a modernidade acabou deixando de lado. E quais são os benefícios do jejum intermitente? Quando ele é feito de forma correta, o jejum pode trazer vários benefícios. Ele melhora a sensibilidade à insulina, ajudando a controlar melhor a glicose do sangue. Ele reduz processos inflamatórios do corpo, aumenta a utilização de gordura como fonte de energia, ajuda na prevenção da massa magra desde que acompanhado de uma alimentação adequada. Ele pode trazer mais clareza mental, uma energia mais estável e até melhorar alguns marcadores de saúde, como colesterol, triglicérides, pressão arterial. Como a maioria já deve saber, existem diferentes protocolos de jejum, 14, 16, 18, 20 horas ou até mais. E o que acontece nesse corpo, nesses diferentes protocolos? Eu vou te explicar agora, então fica aqui até o final. A partir de 12 horas sem se alimentar, o corpo já começa a reduzir os níveis de insulina. E isso facilita o acesso às reservas de gordura como fonte de energia. Com 14 horas de jejum, a lipólise, que é a quebra de gordura, começa a acontecer. E os níveis de glicose no sangue tendem a ficar mais controlados. Com o jejum de 16 horas, se inicia um processo chamado autofagia. É como se o corpo fizesse uma faxina geral, eliminando as células danificadas e reciclando outros componentes. Já com 18 horas, o corpo começa a usar mais ácidos graxos, que são componentes da gordura, e os corpos cetônicos, que são moléculas produzidas no fígado quando o corpo utiliza gordura como fonte de energia, em vez da glicose. Isso traz mais estabilidade de energia, sem depender tanto do carboidrato. Com 20 horas ou mais, a autofagia fica mais evidente, ajudando a regeneração celular e trazendo efeitos anti-inflamatórios, ainda muito marcantes. Ou seja, quanto maior o tempo, mais o seu corpo vai ficar ajustado metabolicamente, tendo esses resultados extras. E como iniciar o jejum? Não adianta começar já com 18, 20 horas de uma vez e achar que vai ter todo o resultado que eu falei ali de forma instantânea. O ideal é começar aos poucos e a longo prazo, até que o seu corpo se adapte e comece a gerar os benefícios.
Você pode iniciar com 12 horas de jejum, que muitas vezes já acontece ali durante o sono. Depois você evolui para 14 e então 16 horas, de acordo ali com a sua rotina. E durante o período de jejum é fundamental manter-se hidratado o tempo todo. Consumir água, chá sem açúcar, café puro, sempre sem calorias. E aqui vai um ponto importante: jejum intermitente não é para todo mundo. Pessoas com transtornos alimentares, gestantes, diabéticos ou que usam medicamentos e têm alguma condição específica precisam de um acompanhamento mais direcionado. Gente, agora a parte pela qual a maioria das pessoas procura o jejum, o emagrecimento. Mas por que o jejum intermitente é tão falado ali no processo de emagrecimento? Porque ele naturalmente reduz a ingestão calórica, sem que uma pessoa precise ficar horas sem se alimentar, controlando calorias o tempo todo. Além disso, melhora o controle da fome, aumenta a saciedade e faz o corpo aprender a usar a gordura como fonte de energia. Ou seja, ajuda no processo de emagrecimento de forma inteligente e saudável. E por fim, e não menos importante, vem o que comer na janela alimentar, ou seja, no período ali da alimentação. E é aqui que muitas pessoas erram. A janela alimentar não é livre. Durante o período em que você vai comer, é fundamental priorizar os alimentos de qualidade. Proteínas magras, legumes, verduras, fibras, gorduras boas, carboidratos de boa qualidade. Evite ao máximo os ultraprocessados, o excesso de açúcar e alimentos inflamatórios, porque eles vão anular muitos benefícios que você conquistou ali durante o jejum. A chave está no equilíbrio. Não é comer pouco, é comer certo. Conclusão. Então, para resumir aqui, o jejum intermitente não é apenas pular uma refeição. É uma estratégia poderosa que pode melhorar o metabolismo, ajudar na saúde, estimular a queima de gordura e até promover regeneração celular. Mas ele precisa ser feito com consciência, disciplina e uma alimentação de qualidade. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui seu like e já se inscreve aqui no meu canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender a verdade sobre o jejum intermitente. E me conte aqui nos comentários, você já fez jejum intermitente? Como que foi a sua experiência?